A Bíblia Etíope é considerada a Bíblia mais antiga. De fato, o exemplar mais antigo da Bíblia Etíope, que inclui o livro de Gênesis e Apocalipse, é do século XIV. Por mais de 1.500 anos, uma Bíblia permaneceu escondida em um mosteiro etíope, intocada pelo resto do mundo. Nela, encontra-se uma narrativa pós-ressurreição, ausente em praticamente todos os outros evangelhos conhecidos. Ela não foi proibida, debatida ou apagada publicamente. Simplesmente foi deixada para trás. Este é um raro manuscrito da Bíblia Ortodoxa Etíope, escrito à mão na língua sagrada etíope, ou Liturgical. E depois de ver o que este livro preservou, a história do cristianismo primitivo começa a parecer muito menos definitiva. O antigo evangelho etíope escondido nas montanhas. No extremo norte da Etiópia, o terreno começa a se elevar em longas cristas e colinas acidentadas. O ar fica mais frio, as estradas mais precárias e pequenas fazendas se agarram às encostas. A uma curta distância de carro, a leste da cidade de Adwa, no alto de uma dessas colinas, encontra-se um complexo de pedra que resiste há mais de 1000 anos. Este é o Mosteiro de Abagarama Lar, de um dos livros do Evangelho mais surpreendentes da Terra. Monges fazem orações diárias em antigas igrejas de pedra, enquanto a poucos passos dali, um antigo livro do Evangelho repousa atrás de grossas paredes envolto em um véu fechado e protegido. A região ao redor de Adwa fica a pouco mais de 1.800 metros acima do nível do mar. As colinas ao redor da cidade se estendem em direção ao Planalto de Tigra. Para quem vive ao nível do mar, a simples caminhada até o mosteiro já é suficiente para deixar sem fôlego. Para os monges, essa subida faz parte da rotina diária. Eles vivem em um lugar que parece distante do mundo exterior, e essa distância os ajudou a proteger o que guardam. A tradição local conta que o mosteiro foi fundado no século VI por Abagarima, um dos 9 santos que vieram do Mediterrâneo Oriental para pregar no antigo reino de Aksum. As histórias o descrevem como um homem santo, com poderes de cura, que vinha de uma família real e se estabeleceu nessas colinas. Ele e os outros missionários ajudaram a transformar Oxum em um forte reino cristão, com suas próprias igrejas clero e livros sagrados. Nesta versão da história, Abagarima não apenas fundou um mosteiro. Ele também deixou um livro do Evangelho que sobreviveria a reis, invasões e impérios. Esse livro é o que hoje chamamos de Evangelhos Germânicos. O nome dá a impressão de ser um único volume, mas na verdade se refere a um pequeno grupo de manuscritos dos evangelhos intimamente relacionados. Hoje, 3 livros manuscritos deste mosteiro pertencem à mesma família. 2 exemplares muito antigos dos evangelhos e um posterior do período medieval. Os 2 volumes mais antigos são frequentemente chamados de Gara I e Gara II. Cada um é um bloco pesado de páginas escritas à mão em gaélico, a antiga língua da igreja etíope. E cada um contém os 4 evangelhos principais: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as páginas são escritas em pergaminho, que é pele de animal raspada, polida e cortada em folhas. Neste caso, o pergaminho é de cabra. As páginas são grossas e ligeiramente amareladas, com um lado liso e outro áspero. Os livros eram originalmente encadernados, com tábuas de madeira e ricas capas de metal, um estilo conhecido como encadernação de tesouro. Essas capas frequentemente incluem prata ou outros metais, e às vezes apresentam pequenas cruzes ou desenhos gravados. Elas não estão ali apenas para proteger as páginas. Transmitem uma mensagem clara de que este é um objeto a ser honrado, não apenas um instrumento de leitura. Durante muito tempo, pessoas fora da Etiópia quase não faziam ideia da verdadeira idade desses livros. Alguns dos primeiros visitantes na década de 1900 estimaram que fossem do século XI ou posteriores. Outros pensaram que poderiam ser do início do primeiro milênio. Os monges mantinham sua própria tradição, que dizia que o próprio Abagarama escreveu o livro do Evangelho em um único dia e que Deus parou o sol no céu para que ele pudesse terminar antes do anoitecer. Parecia uma lenda que jamais poderia ser verificada.
Isso mudou quando os estudiosos finalmente foram autorizados a levar pequenos fragmentos de pergaminho solto para um laboratório em Oxford para datação por radiocarbono. Os testes surpreenderam quase todos. Uma amostra retirada de uma página ilustrada do manuscrito Germa 2 apontou para uma data entre o início do século IV e meados do século VI. Outra amostra de uma página decorada diferente situou-se entre o início do século V e meados do século VII. Trabalhos posteriores corroboraram uma faixa de data semelhante. Em termos simples, os manuscritos são agora datados do final do século V ao início do século VII. Isso os torna com cerca de 1.500 anos de idade e os coloca entre os mais antigos livros de evangelhos ilustrados que sobreviveram até os dias de hoje. Devido a essa datação, esses manuscritos podem ser mais antigos do que famosos livros de evangelhos ocidentais, como o Livro de Duro ou os Evangelhos de Lindisfarne, por vários séculos. Eles demonstram que a arte cristã em livros já era expressiva no mundo etíope e oxomita, numa época em que partes da Europa ainda lidavam com a fragmentação do Império Romano. Os Evangelhos de Germa não são cópias de livros europeus. Eles comprovam que esse reino das terras altas possuía sua própria escrita, seu próprio estilo de pintura e sua própria maneira de apresentar a história de Jesus. O interior dos livros é ainda mais impressionante. O Evangelho de Germa inicia-se com uma longa série de páginas decoradas, conhecidas como tabelas canônicas. Uma tabela canônica é uma espécie de tabela que relaciona as passagens de um evangelho com as passagens dos outros. Elas são baseadas em um sistema criado por um dos primeiros escritores cristãos, chamado Usius, e geralmente aparecem no início dos livros dos evangelhos. Nos Evangelhos de Germa, essas tabelas são emolduradas por arcos pintados, que se assemelham a pequenas construções com colunas esbeltas e topos curvos. As formas remetem à arquitetura em pedra do mundo cristão oriental, mas as cores e os padrões têm uma forte influência etíope. O Evangelho de Germa 2 possui seu próprio conjunto de páginas decoradas, incluindo retratos completos dos 4 evangelistas e um retrato adicional de Usius diante de suas tabelas canônicas. Nessas pinturas, Mateus, Lucas e João são retratados de frente, em poses semelhantes, enquanto Marcos aparece de perfil, sentado em um trono episcopal ligado à Igreja de Alexandria. Vermelhos vibrantes amarelos intensos e verdes frescos preenchem as páginas. Há também uma página que mostra um edifício que pode ser o Templo de Salomão, ou uma fonte da vida com uma escadaria desenhada de uma forma que não aparece em nenhuma outra obra de arte cristã. Mesmo depois de tantos séculos, as cores permanecem surpreendentemente vivas. Entre essas páginas decoradas, fileiras de letras pretas e vermelhas preenchem o pergaminho. O texto está escrito em gaélico, utilizando a escrita etíope característica com seus caracteres quadrados e interligados. Essa era a língua escrita do reino axomita na época, e ainda é usada nos cultos religiosos atualmente. O layout das páginas, a ordem dos livros e a forma como os títulos são marcados demonstram uma maneira clara e estável de apresentar os evangelhos, que certamente já era utilizada muito antes da produção desses exemplares específicos. Um estudo minucioso das páginas revela que esses livros não eram peças de museu. Eles eram manuseados, lidos e usados no culto. Estudiosos encontraram anotações posteriores, escritas nas margens pequenas instruções, em tinta vermelha, que indicavam ao leitor como usar uma passagem em um serviço religioso, e até mesmo correções e reparos, onde páginas foram danificadas e depois consertadas. Algumas dessas anotações foram escritas em uma forma de caligrafia muito antiga, o que sugere que o manuscrito permaneceu em uso ativo por muitas gerações, antes que alguém o considerasse uma antiguidade frágil. Durante séculos, quase tudo isso permaneceu desconhecido fora do mosteiro. Mulheres não tinham permissão para entrar na área interna, e os homens visitantes só podiam ver o que estava dentro do mosteiro. Os monges optaram por trazê-los à luz. Em meados da década de 1900, um visitante britânico chamado Beatrix Plain viu brevemente algumas das páginas iluminadas e supôs que o estilo parecia muito antigo
e tinha ligações com a Síria. Mais tarde, um estudioso francês, Joël Loy, propôs uma data por volta do século XI, com base no pouco que pôde observar. Foi somente após a obtenção de fotografias em microfilme na década de 1960 e o início dos trabalhos de conservação que especialistas externos começaram a compreender a antiguidade e a importância desses livros. Na década de 2000, o Fundo do Patrimônio Etíope ajudou a lançar um importante projeto de conservação em Abaima. Conservadores como Lester Capon e Mark Winstanley viajaram até o mosteiro e trabalharam em condições muito precárias. Eles tiveram que desfazer encadernações danificadas, alisar e limpar as páginas, e em seguida, reencaderná-las para que pudessem ser abertas com segurança. Em determinado momento, chegaram a usar macas funerárias simples, como mesas improvisadas, pois não havia bancadas de trabalho adequadas. O trabalho deles retardou a deterioração e permitiu que fotografias melhores fossem tiradas para estudo. Mas essa sensação de segurança não durou. Quando a guerra chegou à região de Tigra, os monges de Abagarima correram para esconder os livros do Evangelho em colinas e cavernas próximas, temendo que saqueadores ou soldados os levassem. E esse único conjunto de livros é apenas uma pequena parte do que era guardado nessas igrejas e mosteiros das terras altas. Para realmente entender por que esse livro do Evangelho é tão importante, é útil olhar além dessa colina específica e observar a Bíblia etíope muito maior que se desenvolveu ao seu redor. Como a Etiópia construiu uma Bíblia diferente? Quando a maioria das pessoas fala sobre a Bíblia, geralmente pensa no mesmo conjunto de livros. Em muitas igrejas, a Bíblia significa 66 livros para a maioria dos protestantes, ou 73 livros para os católicos romanos. Há um Antigo Testamento específico, um Novo Testamento específico, e a ideia é de que tudo está definido e fechado. Na Etiópia, essa visão básica é diferente. A Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo é maior, mais antiga em algumas de suas versões e construída em torno de um conjunto diferente de escolhas sobre o que é considerado texto sagrado. Na tradição etíope, o cânone principal é frequentemente descrito como tendo 81 livros. Isso inclui 46 livros no Antigo Testamento e 35 no Novo Testamento. Além disso, há um grupo mais amplo de livros adicionais da Igreja, que circundam o cânone principal como leis e ensinamentos, que ainda hoje moldam o culto e a prática. Em resumo, é um mundo bíblico com mais compartimentos do que muitas pessoas estão acostumadas. É no Antigo Testamento que a diferença realmente se destaca. Ao lado de livros conhecidos como Gênesis, Êxodo e os Salmos, a Bíblia etíope preserva diversas obras antigas que foram omitidas da maioria das Bíblias ocidentais. Uma das mais famosas é o livro de Enoque. Esta é uma longa obra judaica que fala sobre anjos que caem do céu, gigantes que aparecem na terra, jornadas por diferentes camadas do céu e cenas do julgamento final. O texto completo sobrevive apenas em língua grega, Gesé, em manuscritos etíopes, embora partes dele já tenham existido em hebraico-aramaico e grego. O livro de Enoque teve grande importância para alguns dos primeiros escritores cristãos. Um pequeno trecho é inclusive citado na Carta de Judas no Novo Testamento. Mas, posteriormente, os líderes da Igreja Ocidental decidiram não mantê-lo em suas Bíblias oficiais. Na Etiópia, a história seguiu o caminho oposto. Ali, o Evangelho de Enoque foi copiado inúmeras vezes, tratado como escritura sagrada e lido nas igrejas por mais de 1000 anos. Por isso, quem deseja estudar este livro hoje depende muito de cópias etíopes. Outro livro fundamental é Jubileus. Este livro reconta os eventos de Gênesis e parte de Êxodo, com muitos detalhes adicionais. Ele divide a história da humanidade em blocos de 49 anos, chamados Jubileus, e apresenta uma visão muito mais rigorosa da lei da observância do sábado, das regras de pureza e até mesmo da própria forma de medir o tempo. A maior parte do texto completo dos Jubileus também sobrevive em Gás, graças à Igreja Etíope. Fora da Etiópia, geralmente é tratado como uma obra extra ou apócrifa.
Há também os livros chamados Macabões, às vezes apelidados de Macabeus Etíopes. O nome soa familiar, mas estes não são os mesmos que os Macabeus gregos, encontrados nas Bíblias católica e ortodoxa oriental. Os 3 livros macabianos contam suas próprias histórias de pessoas que se opõem à idolatria, enfrentam governantes cruéis e permanecem fiéis a Deus em meio a pressões e ameaças. Seu foco não está em uma revolta judaica conhecida, mas em exemplos morais, coragem e fé em meio à provação. O Antigo Testamento também inclui obras quase desconhecidas para muitos frequentadores de igrejas em outros lugares, como um livro chamado Paraleia de Jeremias, que acrescenta histórias ligadas ao profeta Jeremias e outros escritos relacionados à sabedoria, história e adoração. Diferentes listas do cânone etíope às vezes organizavam esses livros de maneiras ligeiramente diferentes, mas o ponto principal é claro. A Etiópia preservava um círculo mais amplo de escritos judaicos antigos e cristãos primitivos, e os tratava como parte da mesma biblioteca sagrada, não como leituras secundárias. O Novo Testamento usado nas Bíblias etíopes, impressas, contém os mesmos 27 livros que a maioria das pessoas conhece. Os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Nesse contexto, a tradição etíope mais ampla também utiliza diversos livros de direito e ensinamentos da Igreja. Entre eles, destacam-se 4 obras conhecidas como Cenotos, 2 livros da Aliança, uma coletânea chamada Clemente Etíope e um texto conhecido como Dascalia. Esses livros estabelecem regras para bispos e sacerdotes, conselhos sobre o culto e orientações para a vida cristã diária. Funcionam quase como um manual da Igreja primitiva, complementar ao Novo Testamento. Tudo isso está escrito em gaélico. As primeiras traduções de livros bíblicos para o gaélico remontam pelo menos ao século V ou VI, o que faz desta uma das tradições de tradução bíblica contínua mais antigas do mundo. Como as traduções para o gaélico foram feitas precocemente, elas às vezes preservam uma forma do texto mais antiga do que as cópias gregas ou latinas, que posteriormente se tornaram padrão na Europa. Essa é uma das principais razões pelas quais os estudiosos se importam tanto com os manuscritos etíopes. Quando comparam uma versão em gaélico com uma versão grega ou latina posterior e encontram uma diferença, isso pode indicar uma forma mais antiga de contar a história ou um detalhe diferente que foi omitido em outra versão. A tinta usada para escrever esses livros era geralmente feita de fuligem, misturada com líquidos como água e goma de acácia, e às vezes com outros materiais naturais. O texto geralmente era escrito em tinta preta, com títulos, nomes e palavras sagradas, destacados em vermelho. Copiar um livro não era tratado como um simples trabalho de escritório. Em muitos mosteiros, os escribas treinavam durante anos para aprender a escrita e o layout. Alguns relatos os descrevem jejuando ou orando durante o trabalho. Cada traço da caneta era visto como escrita e adoração. Ainda hoje, projetos em lugares como Addis Abeba ensinam as pessoas a fazer pergaminho, moer tinta e copiar os textos de dia, à mão, mantendo a tradição viva no século XXI. Ao percebermos a quantidade de material preservado nessa tradição, uma questão mais pertinente se impõe: se a Etiópia preservou tantos livros e textos antigos, o que aconteceu com algumas das histórias sobre o que Jesus disse e fez após ressuscitar, das quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar. As histórias da ressurreição a Etiópia preservou. A maioria das pessoas ouve a história da Páscoa em uma versão muito curta. As mulheres vão ao túmulo, encontram-no vazio. Ouvem que Jesus ressuscitou, e antes que percebam, a história termina. O evangelho mais curto, o Evangelho de Marcos, é o que realmente leva isso ao limite. Nas cópias gregas mais antigas de Marcos, que temos grandes livros manuscritos, chamados Codex Vaticanus e Codex Caticus, do século IV, a história termina no capítulo 16:8. As mulheres são instruídas a contar aos discípulos, e então fogem com medo, e não dizem nada a ninguém, pois estão aterrorizadas. Cópias gregas posteriores fazem algo diferente. Em muitas delas, após aquela fuga angustiante,
Do túmulo, há um final mais longo do versículo 9 ao versículo 20. Nesse final, Jesus aparece a Maria Madalena, depois a 2 seguidores na estrada, e em seguida ao grupo de discípulos. Ele fala sobre pregar ao mundo inteiro, sobre fé e incredulidade, e sobre sinais que acompanharão as pessoas que nele confiam. O mesmo capítulo, em alguns outros manuscritos antigos, também apresenta um desfecho muito mais curto. Apenas algumas linhas dizem que as mulheres finalmente contaram aos discípulos, e que a mensagem da salvação foi divulgada. Essa divisão tem incomodado as pessoas há muito tempo. Alguns pesquisadores acreditam que Marcos pretendia parar no medo e no silêncio para deixar o final aberto e conciso. Outros pensam que uma última página se perdeu e que cristãos posteriores tentaram preencher a lacuna, acrescentando o que sabiam de outros evangelhos e dos ensinamentos da igreja. De qualquer forma, a questão permanece. O que os primeiros cristãos realmente liam quando chegavam ao final de Marcos? Quando os estudiosos começaram a analisar atentamente as cópias etíopes do Novo Testamento, o quadro tornou-se ainda mais interessante. O Evangelho de Marcos foi traduzido para o gaélico há muitos séculos, a partir de fontes gregas, que já eram utilizadas quando o cristianismo ainda era incipiente naquela região. Quando especialistas modernos examinaram esses manuscritos de Gaias, incluindo cópias muito antigas, estudadas detalhadamente no final do século XX e início do século XXI, descobriram algo surpreendente. Todas as cópias etíopes, completas de Marcos, que puderam verificar, continuam além do versículo 8 e incluem o final mais longo, onde Jesus aparece aos seus seguidores. Em dezenas desses manuscritos, a narrativa não salta simplesmente do medo no túmulo para o final longo. As mulheres fogem no versículo 8. Depois, há o resumo mais curto, que diz que a mensagem começou a se espalhar. E somente depois disso é que se encontra o final completo e mais longo, com as aparições e o envio dos discípulos. Isso mostra que as pessoas que copiaram esses livros na Etiópia não estavam tentando escolher entre finais diferentes. Elas estavam fazendo o possível para transmitir tudo o que haviam recebido. Copiaram o medo e o silêncio. Copiaram o resumo curto. Eles copiaram a longa cena em que Jesus ressuscitado fala e envia mensagens. Os primeiros evangelhos etíopes, como os famosos manuscritos de Germa, seguem esse mesmo padrão e incluem o final mais longo de Marcos após o versículo 8. Isso não cria um final totalmente novo para Marcos. Significa outra coisa. Mostra que no mundo que moldou a Bíblia etíope, os cristãos já liam Marcos com esses versículos adicionais sobre a ressurreição. Para eles, a história não terminava com mulheres assustadas fugindo. Ela prosseguia com encontros mandamentos e promessas do Jesus ressuscitado. Mas na Etiópia, a história após a ressurreição não se restringia aos 4 evangelhos. Ela também estava presente em outros escritos cristãos primitivos, que a maioria das igrejas posteriormente abandonou ou esqueceu. Um dos exemplos mais claros é uma obra chamada Epístola dos Apóstolos. Apesar do nome, não se trata de uma carta comum. É um texto cristão do século II que narra a história da vida de Jesus e, em seguida, se transforma em um longo diálogo entre o Jesus ressuscitado e seus seguidores. É apresentado como uma mensagem dos 11 apóstolos restantes às igrejas, mas a maior parte consiste em uma sessão de perguntas e respostas, onde eles questionam o Jesus ressuscitado sobre fé, juízo e o futuro. Este texto foi originalmente composto em grego, depois traduzido para outros idiomas, e em seguida desapareceu por muitos séculos. No final do século XIX, uma cópia danificada em língua copta foi encontrada no Egito. Somente no início do século XX, estudiosos publicaram um texto completo, baseado em uma versão integral do Evangelho de G, encontrado na Etiópia. Em outras palavras, o único lugar onde o texto completo sobreviveu do início ao fim foi dentro da tradição manuscrita etíope. O que a Epístola dos Apóstolos realmente mostra? Ela coloca os apóstolos com Jesus após a ressurreição, mas antes da ascensão final ao céu. Ele lhes mostra que ainda está em um corpo real, não apenas em um fantasma.
Ele fala sobre seu nascimento, seu sofrimento e sua ressurreição. Então ele os adverte de que falsos mestres surgirão e tentarão distorcer a mensagem com ideias secretas e conhecimento privilegiado. Ele lhes diz que seus seguidores enfrentarão perseguição, que haverá provações e dificuldades, e que ele retornará como juiz. Outra obra antiga ligada ao mesmo universo é frequentemente chamada de Livro da Ressurreição de Jesus Cristo, de Bartolomeu, o Apóstolo. Ela sobrevive em copta e etíope, e às vezes é agrupada sob o título de Evangelho de Bartolomeu. Este texto também aborda os dias após a crucificação e a ressurreição. Nele, o Jesus ressuscitado revela aos apóstolos o que aconteceu quando ele desceu ao reino dos mortos, como ele quebrou o poder das forças das trevas e o que isso significa para o destino das almas. Está repleto de perguntas dos discípulos e respostas detalhadas sobre lugares invisíveis e o julgamento. Não faz parte dos 4 evangelhos tradicionais e nunca foi amplamente utilizado nas igrejas ocidentais. Mas nos círculos onde era lido, incluindo a tradição etíope, acrescentava ainda mais detalhes ao período entre a cruz e a despedida final. Os cristãos etíopes também preservaram uma narrativa da paixão em Gaés, que praticamente não sobreviveu em outros lugares. Conhecida como o Livro do Galo, é uma narrativa dos últimos dias da vida de Jesus, escrita no final da Antiguidade, que continuou sendo copiada e utilizada no culto etíope posterior. Ela reconta a história da traição da prisão e da crucificação, reunindo trechos dos 4 evangelhos e acrescentando novas cenas. Em uma passagem famosa, Jesus ressuscita um galo assado e o envia para espionar Judas enquanto este planeja a traição. O pássaro retorna e conta o que viu. Ao lado de tudo isso, encontra-se uma vasta coleção conhecida como Os Milagres de Jesus, ou Tamra Yassus em Gais. Traduzida do árabe para o etíope no século XIV, reúne muitas histórias das ações de Jesus, desde o anúncio de seu nascimento até eventos posteriores ligados à sua mãe Maria. Diferentes manuscritos incluem diferentes conjuntos de histórias, mas muitas delas eram lidas em dias festivos e durante serviços especiais. Nesta coleção, Jesus está sempre em movimento, curando, ensinando e agindo em favor de seus seguidores, mesmo após sua ressurreição. Isso amplia a compreensão de sua obra, para além das breves cenas que muitos fiéis conhecem da leitura dominical comum. Tudo isso sobreviveu porque as pessoas na Etiópia continuaram copiando e lendo esses textos quando outras comunidades pararam. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias incríveis.